Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo, todo mundo legal, se cuidando. Hoje vamos voltar para mais uma aula, tá? E dessa vez começando mais um capítulo. Vamos começar hoje o capítulo 9 do nosso livro 2, estamos quase acabando ele, tá? E esse capítulo 9, pessoal, vai tratar um pouquinho sobre um setor da economia. Esse capítulo chama Plantando, Criando e Colhendo. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho do campo, da natureza. Será que muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia vêm da natureza? Então é isso que nós vamos verificar, tá? Que muitas coisas que nós temos em casa, que nós consumimos no nosso dia a dia, elas vêm dessa atividade ligada ao campo ou ligada à natureza, tá bom? Muita gente gosta de comer, por exemplo, castanha do Pará. Muita gente, por exemplo, tem um celular igual esse aqui e algumas placas dentro do celular são feitas, por exemplo, com minério de ferro. Então a gente tem que extrair esse recurso da natureza. Muita gente gosta de fazer um churrasco, né? Muita gente gosta de verduras, de legumes. Então nós vamos entender, nós vamos estudar esses aspectos, tá bom? Então vamos lá, vamos passar essa imagem aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu passar o meu vídeo para cá. Setores da economia. O que eu quero dizer com isso? Tá? Em um país, em um território, tá? Existem sempre aquelas pessoas que vão oferecer serviços e outras que vão contratar os serviços delas. Tá? Ou seja, sempre vão existir produtos e serviços para atender às necessidades das pessoas. Ok? Por exemplo, tem gente que come, né? Tem gente não, quase todos nós comemos arroz todos os dias, não é verdade? Então, o que a gente faz? Você não planta o arroz na sua casa, porque nós moramos aqui na cidade, não é verdade? Então, a gente geralmente vai no supermercado, compra lá o pacote de arroz, chega em casa e prepara ele. Mas de onde que veio esse arroz? Né? Eu sei que o supermercado comprou esse arroz de alguém. E esta pessoa, ela preparou algum lugar, preparou o solo, selecionou umas sementes, depois plantou, colheu, depois levou para outro lugar essa semente, aí essa semente passou por um processo lá de separar qual que era boa, qual que era ruim, depois ensacou ela, depois teve o transporte para chegar até o supermercado para depois a gente comprar. Então, a economia de um país, pessoal, ela se desenvolve através do oferecimento desses serviços, através do processamento de várias matérias-primas, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, dentro de uma economia de um país, nós temos três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá bom? Então, olha só, o setor primário, né? O setor primário aí, ele é onde se encontra a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Eu vou falar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, tá? Então, o setor primário é onde eu tenho a matéria-prima, o recurso de tudo que nós vamos utilizar. Então, é onde que são criados os animais, é onde que eu tiro, por exemplo, os minérios, as pedras preciosas, é onde eu vou ter, por exemplo, a criação dos peixes, é onde nós vamos utilizar, por exemplo, para plantar os mais diversos produtos, laranja, uva. Então é no setor primário, é o primeiro, é onde eu tenho a matéria-prima. No setor secundário é onde eu tenho o quê? Geralmente as indústrias, é onde eu vou
transformar essa matéria-prima. A gente pode transformar essa matéria-prima de 3 formas. Eu posso transformar a matéria-prima através do artesanato, da manufatura e da indústria. Tá? E o interessante disso, ó, o artesanato, a pessoa vai lá, por exemplo, no campo, né? Eu sei que tem uma pessoa que cria uma vaca lá e depois que a pessoa sacrificou aquela vaca, por exemplo, aquele boi, aí esse artesão que está no setor secundário, ele vai no campo, pega o couro daquele boi, começa a trabalhar nele e faz, por exemplo, uma bolsa. Então ele transformou aquela matéria-prima do setor primário em uma bolsa no setor secundário. Mas isso pode acontecer de forma muito mais rápida na indústria, não é verdade? Então o artesanato, ele faz de maneira manual, com ferramentas simples, tá? Mas ele faz parte do setor secundário, assim como a indústria. Por exemplo, a indústria que monta, por exemplo, os carros, a indústria que vai montar, por exemplo, esse celular, que vai montar, por exemplo, este computador que eu estou dando aula, e ela faz parte do setor secundário, é aquela que vai transformar a matéria-prima em um produto. Onde que o setor secundário consegue a matéria-prima? No setor primário. Então, o setor primário, ele tira a matéria-prima da natureza, ou ele vai criar a matéria-prima. E o setor secundário vai transformar essa matéria-prima em algum produto. Tá bom? E o setor terciário? O setor terciário, pessoal, ele é o setor do serviço, do comércio. Quando você vai a uma loja, quando você vai a um supermercado, você não vai para adquirir algum produto? Muito bem. Então, o setor primário, olha só, ele vai criar a matéria-prima, ou ele vai retirar a matéria-prima da natureza. O setor secundário vai transformar essa matéria-prima em algum produto, geralmente na indústria, e o setor terciário vai comercializar. Ele vai oferecer o serviço, o produto. Quando você compra o produto no comércio, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai em alguma loja, você está indo no setor terciário, tá bom? Que é o comércio, são as atividades aí deste setor. Eles apoiam os outros setores da economia, tá bom? Então percebam que o setor primário, ele acontece mais no campo, o setor secundário, ele pode acontecer no campo e na cidade, e o setor terciário, ele acontece mais nas cidades do que no campo, não é verdade? Porque o setor primário, ele vai mais fazer a criação dos animais, ele vai fazer as plantações na agricultura, ele vai fazer o extrativismo, retirar os minerais, retirar, por exemplo, a castanha do Pará, a castanha do caju, das árvores, o látex das seringueiras, que eu já mostrei para vocês, é aqui no setor primário que acontece. Então ele acontece mais no campo, no meio rural. O setor secundário, onde estão as indústrias, ele é mais comum nas cidades. Tem também no campo, a indústria, mas ele acontece mais aonde? Nas cidades. E o setor terciário, ele também vai acontecer mais nas cidades, porque é onde está o comércio, onde estão os serviços, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar, nessa aula aqui, vamos estudar um pouquinho mais do setor primário, beleza? Então deixa eu passar, olha aí, o setor primário, eu posso dividir ele em agricultura, pecuária e no extrativismo, tá bom? Então olha que legal, vamos falar de cada um. A agricultura, ela aí é a atividade de cultivo dos vegetais, né? Em geral, nós utilizamos a agricultura para quê? Para a gente comer, né? Então, na agricultura aí, nós vamos produzir, ela vai ser utilizada aí os vegetais geralmente para a alimentação, tá bom? Então, em geral, parte da produção que é feita aqui na agricultura, ela vai para a indústria. Ela vai para a indústria de alimentos,
ela vai para a indústria de ração, por exemplo, de animais, tá? Ela vai para de roupas, de calçados. Então, parte do que é cultivado aqui na agricultura vai para a indústria. Outra parte desses produtos aqui, elas são consumidos pela gente, não é? Quando você consome, por exemplo, alface, esse tipo de coisa, é quando nós temos o consumo direto. Mas uma parte do que é produzido na agricultura, ele vai para o setor secundário, vai para a indústria, tá bom? A agricultura, pessoal, ela depende muito do clima, não é? Dos locais, muito dos fatores naturais, né? Se um local tem um clima muito frio, é difícil ter agricultura nesse local. Se o relevo, né, não for muito propício, não tem como você desenvolver a agricultura. O solo tem que ser também bom para você plantar, não tem como você plantar em qualquer lugar, tá? Mas é um local na agricultura onde se utiliza muitas técnicas, tá bom? Para se plantar e tudo. Nós vamos ver com mais detalhe ele daqui a pouquinho. Olha aí a agricultura, tá? Então a agricultura é uma atividade de cultivo dos vegetais, tá? Parte dessa produção vai para a indústria, tá? Vai para a indústria para quê? Para produzir mais alimentos, para produzir ração para animais, para produzir roupas, calçados, enfim. E outra parte ela vai o quê? Para o nosso consumo, para a população consumir, tá? Então deixa eu voltar aqui. A pecuária, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, a pecuária também é uma atividade do setor primário, tá? E ela consiste o quê? Na criação dos animais, tá? Ela envolve a criação dos animais para consumo próprio, tá? Esse eu vou consumir os animais, ou vou vender os animais, ou eles vão servir de matéria-prima esses animais para a indústria, tá bom? Então, na pecuária aqui é onde vai ter a produção de carne, que vai ter a produção de leite, na pecuária que vai ter a produção de ovos, de pele, de lã, de couro, mas tudo está no setor primário, tá bom? E o setor aqui, o extrativismo, pessoal, que também faz parte do setor primário, ele é o que as pessoas, né, os seres humanos, eles fazem a retirada de algum recurso da natureza, tá? O extrativismo, então, é a retirada de recursos da natureza. E o extrativismo, ele pode ser animal, vegetal ou mineral, tá? Mas eu vou explicar para vocês melhor daqui a pouco. Vamos ver mais um pouquinho sobre a agricultura. Vamos lá? Olha aí. Então, como eu falei com vocês, a agricultura é uma atividade de cultivo de vegetais, tá? O Brasil, por exemplo, ele produz grandes quantidades de produtos aí no setor primário, tá? Principalmente na agricultura. O Brasil produz muito café, muita soja, produz muito trigo, arroz, milho. O Brasil produz muita cana de açúcar, cacau, produtos cítricos, tá? Por exemplo, laranja, limão. O Brasil produz muito isso, tá bom? Então, pessoal, né, como eu falei, essa agricultura ela vai depender muito também das condições naturais, tá? Você tem que lembrar que você não pode, às vezes, você não consegue cultivar qualquer produto em qualquer lugar. Então a agricultura não se consegue, não dá para desenvolver ela em todos os locais do planeta. Mas o Brasil é muito bom para se desenvolver a agricultura, tá? E olha que interessante, nós podemos dividir o cultivo da agricultura de duas maneiras. Eu posso ter a agricultura chamada monocultura e a policultura. O que é isso? A monocultura, que é essa foto aqui do lado aqui, perceba que a plantação é toda igual, em grande extensão. Olha o tamanho dessas terras aqui. A monocultura, pessoal, ocorre geralmente em grandes terrenos, em grandes propriedades, aquelas fazendas grandonas,
quando o fazendeiro, né, ele planta só um tipo de espécie de planta. Tá? Ele vai plantar só uma espécie. Por exemplo, ele vai plantar na sua fazenda lá só cana de açúcar. Ou ele vai plantar só trigo na sua fazenda. Ele vai usar uma extensão imensa e plantar só um tipo de espécie, só uma planta. Tá? Então isso é chamado de monocultura. Geralmente, as pessoas que praticam a monocultura, elas o que? Fazem esse tipo de plantação para poder vender esse produto para o exterior, para outros países, tá? Grande parte do que é produzido na monocultura aqui no Brasil é vendido, por exemplo, para a China. A China é um dos maiores compradores de produtos da monocultura brasileira, tá bom? A monocultura também, quando eu tenho grandes extensões de terra com um tipo só de cultivo, ela causa um impacto ambiental muito grande, tá, pessoal? O solo perde muitos nutrientes aqui com um tipo só de cultivo, tá? Ele fica empobrecido, além de essas áreas, como são muito grandes, né? As pessoas acabam causando desmatamento para poder plantar mais. Tá? Então, a monocultura geralmente causa um maior impacto ambiental. Ok? Agora, nessa foto do lado aqui, eu tenho a chamada policultura. Percebam que aqui os vegetais são todos diferentes aqui. A policultura, geralmente, ela é praticada em terrenos menores. Olha como que esse terreno é bem menor do que esse aqui. Tá? E neste terreno melhor, são cultivados aí diversos tipos de vegetais. Tá? E esses vegetais aí são principalmente para o consumo do brasileiro aqui, para o consumo interno. Esse aqui, geralmente, é para vender para outros países. Esse aqui, geralmente, é para o nosso consumo aqui dentro do Brasil. Esse tipo de cultivo aqui, ele é menos prejudicial ao meio ambiente, tá? Já que aqui você não tem tantas máquinas, né, para trabalhar aqui só com trator, né, aquelas máquinas grandonas. Aqui você tem menos equipamentos, tá? Você acaba diminuindo o impacto no meio ambiente. Então a policultura sempre é melhor do que a monocultura, tá? Porque ela causa menos impacto. Então a policultura produz o alimento para dentro do Brasil. Engraçado, né? E a monocultura, né, que são grandes extensões de terra com um tipo de produto, geralmente produz aí, né, para o mercado externo, para outros países. Tá bom? Vamos ver mais uma coisa. E a pecuária, pessoal? A pecuária, como eu falei com vocês, também é uma atividade do setor primário. Ela é uma atividade econômica do setor primário, tá? E ela ocorre, claro, com mais frequência no campo do que nas cidades, tá bom? A pecuária, ela envolve o quê? A criação de animais, como eu disse, para o consumo próprio, para venda. Você vai consumir esse animal, ou você vai vender esse animal, ou ele vai servir de matéria-prima, né? As coisas, né? A pele, o chifre, o que for, né? O material vai servir de matéria-prima para a indústria. Tá? Então, na pecuária, você pode ter a produção de carne, você pode ter a produção de leite, de ovos, de peles, de lã, couro, tá bom? Todo mundo, muita gente, né, na verdade, todo mundo não, muita gente acha que a pecuária é a criação só de boi, tá bom? Mas não é. A pecuária é a criação de animais. E os principais animais que são criados na pecuária são bois, vacas, bezerros, que são os bovinos. Eu tenho os porcos, né, que são criados na pecuária, são os suínos. Eu tenho as ovelhas e os carneiros, que são os ovinos. Eu tenho as cabras, os bodes, também são criados na pecuária, são chamados de caprinos. Eu tenho cavalo, éguas, os potros, né? São os filhotinhos que são também da pecuária, são chamados de equinos. Tá? Eu tenho, por exemplo, os búfalos,
também fazem parte da pecuária, né? São os bubalinos, as abelhas fazem parte da pecuária, é a apicultura, os coelhos, cunicultura, as galinhas, os galos, as codornas, perus, patos, que é a avicultura. Então percebam que a pecuária é a criação de animais, não é a criação só de boi e vaca, tá? Igual muita gente confunde. E ela também é muito importante aí para a economia de um país e faz parte do setor primário. Nós podemos dividir a pecuária de duas formas, né? Eu posso dividir a pecuária chamada a pecuária bovina, tá? Que é a criação de bois, vacas e bezerros. A pecuária bovina, ela pode ser dividida em pecuária leiteira e pecuária de corte. A pecuária leiteira, ela vai servir o quê? Para produzir leite. E a pecuária de corte vai ser aquela destinada à produção de carne, tá bom? Mas vamos lá, vamos passar mais. Tem mais coisas para a gente aprender. Olha aí, e agora o extrativismo. Também é uma atividade do setor primário e ela ocorre tanto no campo como nas cidades, né? Mas ela é muito comum de ocorrer no campo, porque ela precisa da natureza para ocorrer, tá bom? O extrativismo, pessoal, ele é a retirada de recursos da natureza. Olha aí, ó, eles estão retirando recursos da natureza. O extrativismo ele pode ser classificado como um extrativismo animal. Olha só, está tirando aqui animais. Olha só, a pecuária é diferente, porque a pecuária você está criando o animal ali. Aqui está retirando o animal da natureza, tá bom? Então aqui é um extrativismo animal. Eu posso ter o extrativismo vegetal. Olha só aqui, olha. A retirada aqui, por exemplo, do látex da seringueira. Olha, ele vai fazendo esse corte, vai saindo esse líquido branco aqui, com esse líquido faz borracha, tá bom? E eu ainda tenho o extrativismo mineral. Olha só, que eu tiro os minérios, tá? Nesse eu posso tirar ouro, tem o extrativismo mineral, eu tiro o petróleo, o minério de ferro, tá bom? Isso tudo faz parte do extrativismo, ou seja, a retirada de produtos, a retirada de recursos da natureza, tá bom? Então, deu para entender, pessoal? Então, ó, espero que vocês tenham entendido tudo da nossa aula de hoje, tá? Depois nós vamos fazer os exercícios sobre elas. Eu vou ensinar para vocês os outros setores da economia. Hoje nós aprendemos sobre o setor primário. O setor primário aí que ele é constituído pela agricultura, a pecuária e o extrativismo. E é ele que vai produzir toda a matéria-prima para os demais setores, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição. É só vocês me chamarem. Tchauzinho e até a próxima aula.